Olá, crianças do Infantil 4! Tudo bem com vocês? Tio Paulo, estou com muita saudade de todos vocês, não vendo a hora de nós voltarmos para o nosso colégio, nossas aulas. E eu quero saber se está todo mundo aí fazendo as aulas de música. Já recebi alguns vídeos, mas falta de alguns. Não se esqueça, toda vez que fizer aula do tio Paulo, pede para o papai e para a mamãe para assim mandar um videozinho fazendo a aula do tio Paulo. Hoje, crianças, nós vamos conhecer um pouquinho da história desse nosso instrumento, que é a escaleta. A escaleta, ela foi criada na década de 50. Isso é muitos anos atrás, tá bom? Há um bom tempo atrás, quando perguntaram assim, mas quando foi criada a escaleta? Ah, foi na década de 50, bastante tempo atrás. E vocês sabiam que lá na década de 50, a escaleta era chamada de melódica ou piânica. E tem alguns países que ainda chamam a escaleta de melódica ou de piânica, tá bom? Então nós temos aí, até chegar o nome escaleta, tem uma história bem grande que o tio Paulo vai estar contando para vocês quando nós voltarmos para a sala de aula. É só uma pequena introdução para vocês conhecerem melhor a escaleta. E o que deu origem a esse instrumento, quem criou, foi uma empresa chamada Horner Music Instrument, que é uma empresa alemã. E a Horner é uma das marcas de escaleta, uma das melhores marcas de escaleta. Olha só que legal! Então, nós temos aqui um pouquinho da nossa história do nosso instrumento, que é a escaleta. Além da historinha que nós temos a nossa escaleta, que ela foi criada lá na década de 50, muitos anos atrás, no país da Alemanha, só que ela veio parar aqui no Brasil também, com um nome diferente do que era lá, que era como mesmo? Melódica ou piânica. Então, olha a perguntinha. Qual era o nome mesmo que chamava a escaleta há muitos anos atrás? Melódica ou piânica. E olha só que interessante. Hoje o tio Paulo vai falar de duas posições que dá para tocar a escaleta. Na realidade, são muitas as posições que é possível estar tocando a escaleta. Mas nós vamos falar de duas. Eu vou tirar aqui o nosso tubo flexível, que é a famosa mangueira, e vou colocar o bocal. Por que eu vou colocar o bocal? Porque quando criaram a escaleta lá atrás, não tinha esse tubo, essa mangueira para tocar. E a escaleta, ela era tocada como se fosse um trompete, dessa forma assim, ó. Exatamente, ó. Era tocado desse jeitinho aqui, ó. E você sabe o que é o legal? Por ter aqui o bocal flexível, você consegue utilizar a forma de tocar clássica, né? Que foi quando tudo começou, quando criaram a escaleta. Você pode tocar tanto assim, né? De lado. E você pode virar, né? O bocal reto e deixar ela reta na altura da boca, e fica melhor até para visualizar e ver as teclas, né? Então olha só. E olha só que interessante, atrás da escaleta nós temos o quê? Seria uma correia aqui, né? Uma pequena correia para nós colocarmos as mãos. No caso, as mãos não. Colocar uma das mãos, ou à esquerda ou à direita, para assim você segurar a escaleta para tocar na posição clássica. Então, ficaria dessa forma.
tá bom? Então, essa então seria a nossa posição clássica, tá? Você pode estar segurando assim também, ó, desta forma, para quando for tocar na parte reta, ou até mesmo, né, passar as mãos e tocar assim na altura da boca, tá bom? Legal? Então, a posição clássica é aquela que nós tocamos como se fosse um trompete ou reto aqui na altura da boca. Agora eu vou tirar o bocal, tirando o bocal, guardando o bocal, colocando o nosso tubo, que é a nossa famosa mangueira. E a outra posição é a posição que vocês já estão acostumados em sala de aula, que é a posição de apoio ou posição apoiada, que você coloca a escaleta sobre uma superfície. Aqui no caso estou colocando sobre as minhas pernas, mas pode ser uma mesa, né? Aonde você quiser colocar, desde que ela esteja numa altura que os seus braços estejam assim, ó, do jeito que está o do tio Paulo, dobrado na altura do cotovelo, reto, para que você consiga tocar melhor. Olha só que legal, como vocês já estão acostumados com essa posição, só lembre o nome dessa posição. Então é posição de apoio ou posição apoiada, que é quando nós colocamos a escaleta em alguma superfície, perna, mesa, cadeira, alguma coisa que você, algum objeto que você possa colocar a escaleta para que ela fique numa altura agradável para vocês tocar. E o que é legal nessa posição, que ela te dá liberdade de tocar com as duas mãos. Olha só como é que fica, ó. Viu só? Olha só outra possibilidade. Então, a posição de apoio ou posição apoiada, ela te dá, então, essa vantagem de poder tocar com as duas mãos, certo? Então, você consegue tocar aí as teclas da escaleta sem ter que segurar. Voltando na posição clássica, você pode usar também, né, a nossa mangueira, segurar a escaleta, tá certo? Deixa eu virar aqui um pouquinho. Segurar a escaleta dessa forma e tocar. Viu que legal? Então a posição clássica dá também para tocar assim, segurando. Porém, só dá para tocar com uma mão, né? Segurar a nossa mangueira, que tem um pequeno bocal aqui, entre os dentes, né? Você vai prender e tocar com a única mão. Tá bom, meus amores do Infantil 4, tio Paulo continua com muita saudade. Espero que todos estejam bem, se cuidando aí.
da pandemia, né, do coronavírus, lavando muito bem as mãos, passando álcool, usando máscara quando vai sair de casa, tá bom? E quando tiver em casa, vamos fazer a aula do tio Paulo, tá bom? Então essa foi a nossa aula e um grande abraço do tio Paulo e até a próxima aula! Até lá!